Fala aí, pessoal, tudo bem? Bom, vou dar início aqui ao segundo vídeo. Já digo que vai ser um lote de dois vídeos aí para essa semana. Esse daqui e depois um sem a minha cara aparecendo aqui, sem o React, só de um uso do software ali para você ter um reforço disso, tá bom? Vamos lá. Primeiro, cara, você vai fazer boa parte do trabalho, continuando na pesquisa, com o famigerado RStudio, tá? O que que é o RStudio? Estou pegando aqui, cara, a referência do Wikipedia, não é sempre que pode usar, hein? Ó, o RStudio é um software livre de ambiente de desenvolvimento integrado para R, né? Então, o que é isso? R é uma linguagem de programação, tá? Normalmente utilizada aí no mundo estatístico, tá bom? Então, isso daqui, ó, esse print aqui, ó, que eu coloquei, o R ele tem essa cara, tá? Você vai ver uma tela meio que dividida em quatro coisas assim, tá bom? Aí eu vou explicar o que que é cada coisa dessa, tá bom? Bom, você, para usar o R, você precisa programar lá dentro, entendeu? Então ele só vai funcionar com você, pô, escrevendo comandos ali. É nessa parte de baixo aqui que eu estou circulando de vermelho, circulando não, enquadrando, né, já que é um quadrado, de vermelho que a coisa funciona, tá? E assim, em linhas gerais, como é que você programa no R, tá bom? Você vai lá, vai escrever uma coisa aqui assim, por exemplo, você escreve ó, o A menor tracinho 5 mais 3, né? O menor tracinho, ele é um código que você está, vamos dizer assim, criando um objeto, tá? Então, o que que significa essa linha de código aqui? A menor tracinho 5 mais 3. Você está criando um objeto chamado A, que vai ser igual a 5 mais 3. Então, ele vai criar uma, vamos dizer assim, variável objeto chamado A, que vai ter um valor de 8, né? Deixa eu ir passando aqui. Bom, até ó, coloquei aqui, se você fizer isso, a tela vai aparecer. A, tal, 5 mais 3, 8. Muito bem. Então você já viu que aqui ó, na parte da direita superior da tela, os objetos que você cria, que você vai manipulando, eles vão sendo listados ali. Coisa importante. Pô, Rodolfo, o que que é um objeto? Cara, pensa o seguinte, uma tela aí do R é como se fosse um diretório, tá bom? Uma pasta do teu Windows, por exemplo, tá? Nesse diretório que você está mexendo, você pode criar tabelas, variáveis, uma coisa que existe no R que é uma junção de tabela com variável, com um monte de coisa. Então, assim, quando você está com essa tela aberta trabalhando, pensa que é uma representação de uma espécie de um diretório de rede, tanto que isso ele vai chamar de workspace, né, de lugar de trabalho, tá? Então você vai criando coisas ali que vão se acumulando e você pode ir relacionando essas coisas que você está criando, tá bom? Aí, só seguindo aqui meu roteiro, tá? Que eu sugiro que vocês depois reproduzam esses passos na casa de vocês aí. Pô, você escrever B, aí de novo, menor tracinho, que é como se fosse que a linguagem pede essa notação, aí você vai escrever A mais 3, né? Bom, o A você tinha criado, então estou relacionando aqui, estou fazendo uma nova operação com um objeto já criado, que é o meu objeto A mais 3. Então, se o A tem o valor de 8, você colocou isso aí, você escreveu 8 mais 3, né? Na verdade, né? Então ele vai criar um objeto B com o valor de 11, se tudo der certo, né? Muito bem. Agora vamos lá, para você praticar esse negócio, você vai ter que baixar o RStudio, tá? Que você vai ter que fazer, né? E assim, por que você vai utilizar o RStudio? Cara, porque essa interface ele permite que você trabalhe com coisas desenvolvidas por outras pessoas, por empresas, que fica tudo disponível lá para você utilizar. Hoje, por exemplo, o IBGE deixa as coisas disponíveis para você baixar já pronta para o R. Cara, tudo que é site de governo hoje deixa já
um monte de coisa pronta para ser baixado lá no teu workspace em R. Então, vamos lá, o que você precisa fazer, cara? Você precisa baixar o software, né, o- esse que você vai operar, que é o RStudio. Você precisa baixar o R em si, que é a linguagem, e uma coisa chamada o RTools, o RTools, tá? Então, você pode baixar essas coisas, ó, em cada link que está aqui neste PowerPoint que eu vou enviar para vocês, tá bom? Cara, pode confiar, clica nessas coisas, instalação padrão, next, next, finish, vida que segue e tal. Você vai ver, ó, quando você for lá na tela de baixar o RStudio, né, que é a interface ali, ele coloca, ó, primeiro instala o R, hein, né? Então assim, aí você clica lá, vai instalar o R, aí você vai baixar o RStudio, né? O pessoal que tem versão anterior ao Windows 10 aí, você consegue achar com uma certa facilidade o RStudio para versões anteriores de Windows, tá? Então, fica tranquilo quanto a isso, tá? Então, instala tudo isso aí no teu computador e vida que segue. Aí, depois que você instalar tudo isso, então, ó, você tem três coisas para instalar. O RStudio, você tem que baixar também o tal do RTools, o RTools, e você tem que baixar também o R em si, a linguagem de programação aí no teu computador para as coisas se conversarem. Para poder baixar pacotes, né, as coisas prontas aí, por exemplo, quero acessar dados do Google, você precisa baixar um pacote do Google. Então, para você ter esse tipo de facilidade, você precisa dizer que você está, vamos dizer assim, usando o tal do RTools, essas ferramentas de R. E para fazer isso, depois que você baixar, você vai pegar, ó, escrever. Na verdade, você vai copiar esse código aqui que está escrito, ó, esse write lines, abre parênteses, path, não sei o quê. Você vai dar um Ctrl C aqui mesmo e colar isso ali onde essa telinha vermelha aqui, no pedaço de tela vermelha. Eu já vou fazer isso no vídeo 2 aqui, tá? E para você dizer que o RTools está pronto. Rodolfo, o que isso significa? Tal? Cara, sinceramente, eu sei mais operacionalizar a coisa do que explicar a origem da vida aqui. Eu sou mais um usuário do que um especialista ou um cara de TI, tá? Então, basicamente, eu estou passando aqui os roteiros de manual que um dia eu tive que fazer para essa coisa funcionar, tá bom? E toma cuidado quando você for copiar e colar coisa ali nas linhas de código, porque se você... eu vou escrever aqui. Se você, cara, trocar uma letra maiúscula por minúscula, já ferrou, não vai dar certo, entendeu? Vai dar erro. Então, você vai copiar isso exatamente e tal. Logo mais eu faço aí para você dar uma olhada. Muito bem. E aí você já vai começar o mundo aí de se integrar na comunidade da coisa, que é instalar o pacote que vai utilizar os dados do Google Maps, tá? Esse pacote chama Google Way, né? E aí como é que você faz isso? Cara, vai escrever aqui na telinha onde você escreve código, esse comando aqui, ó, install.packages, abre parênteses, Google Way, entre aspas. Fique muito atento, porque como eu falei, trocou uma letra maiúscula por minúscula, dá errado, né? A linguagem R, ela é sensível ela é case sensitive, né? Você não pode trocar maiúsculo por minúsculo porque ela não vai entender, vai significar coisas diferentes, tá? Então, toma cuidado quanto a isso. Muito bem. E quando você instalou um negócio, como é que vai instalar? Se você estiver conectado na internet, isso vai ser baixado automaticamente no teu computador, tá? Então você vai vai passar um monte de coisa ali na tela, na hora que você der o install package spawn. Aí você escreve library, abre parênteses, o nome do pacote que você acabou de instalar, que vai ser o Google Way, fecha parênteses, enter, que ele vai estar pronto para uso no seu computador aí na sua interface.
Como eu disse mais de uma vez, foi mal aí a repetição, eu vou repetir isso tudo aqui, mostrando a minha tela de R, tá? Mas acho que aí não vai ter a minha cara aqui no React, vai ser só a gravação da minha tela, que aí você pode ir vendo com calma, pausa, volta, não sei o que lá, para a gente ir reproduzindo as coisas, você conseguir fazer aí no seu micro, beleza? Muito bem. E quando você instala esses pacotes, você consegue ver como é que usa esses pacotes, né? Então assim, como é que eu tenho que escrever a programação para usar essas funcionalidades, né? Então, eu circulei aqui, ó, fica packages, né? Aí você clica ali, você vai conseguir acessar a documentação, ou seja, as funções que você pode utilizar a partir do uso desse pacote. Para quem está minimamente acostumado com Excel, essas funções aí é como se fossem as funções do Excel, tipo função soma, média, não sei o quê. Você vai aprender que código você tem que escrever, o que de informação você tem que fornecer para a coisa funcionar como você espera que ela funcione ou como você, como dizem que ela funciona, né? Muito bem. Então, o seguinte, né? É, quando você acessa essa documentação e ele te fornece a sintaxe de uso, né? Como é que você tem que escrever os comandos ali para ele funcionar, tá bom? Quando eu cliquei aqui ó, no Google Way e tal, ele fala assim, olha, isso funciona com uma API Web Service do Google, né? Então, o que isso significa? Cara, que você está conectando automaticamente a base do Google por meio do seu computador, né? Então, cara, assim, você vai, praticamente o Google está dando uma porta para você ir lá consultar os dados e trazer esses dados que você quiser. Então, o que é uma API, professor? Cara, o papo tá muito estranho, tal, não sei o quê. De novo, não sou um cara de TI, sou mais usuário para fins de pesquisa. Vou explicar aqui como eu entendo a coisa, como é que eu uso. E se tiver alguém aí de TI que explique melhor, cara, por favor, fique à vontade, depois manda lá no grupo que é interessante sempre ter a definição exata das coisas, né? Muito bem. Cara, antes de ir para a coisa da API, abre uma janela do Google Maps, tá bom? Aí no seu micro, digita qualquer lugar do seu interesse aí, a sua casa, por exemplo, um restaurante, uma balada, sei lá, qualquer lugar. Eu digitei aí a Fatec Sebrae. E quando ele marca o ponto aqui, se você for, pá, botão direito ali no ponto, a primeira coisa que aparece ali são as coordenadas em latitude e longitude. Pega isso daí, cara, guarda, né? Saiba que existe essa consulta para você fazer, porque a gente vai utilizar essas coordenadas quando a gente for pesquisar os estabelecimentos de pizzaria, né? Os restaurantes, tá bom? Seguinte, continuando ali, eu instalei o pacote Google Way e lá dentro tem uma função chamada Google Places, que é a função que permite que eu consulte lugares no Google, né? Então, que tipo de lugar você pode consultar lá? Putz, mercado, hotel, restaurante, cara, um sem número de coisas, tá? A gente vai usar aqui restaurantes, né? Então, olha só que legal, né? Aqui um exemplo de sintaxe para uso, né? Ó, digitaria no R assim, né? Ó, pizzas, aí menor tracinho, Google Places, que é essa função que eu estou usando. E veja que aqui ó, tem o usage, né? Como é que usa, como é que escreve o comando para uso dessa função. Aí, primeira coisa que ele me pede, ó, search string, né? Você vai clicando em cada coisa aqui, quando você estiver lá no R, logo mais eu faço isso, ele vai te dizer o que é cada elemento desse, né? Então, ó, escrever esse monstrengo aqui, ó, search string igual pizza, vírgula, location, igual C, abre parênteses, aí esses números aqui, pá. Se você está meio esperto, você viu que as coordenadas geográficas lá da Fatec Sebrae. Rádios igual 1000, o que é isso? Aí keyword, né?
palavra-chave igual pizza, place type igual restaurant. Aí vírgula key, tem aqui na chave igual, aí tem um negócio aqui chamado API key. Né? Isso daqui, lá no R, ele vai criar um objeto, né? Utilizando essa função Google Places, que procurou estabelecimentos nessa coordenada geográfica aqui. Olha, na minha tela aqui está uma coordenada em cima, outra embaixo. Isso é para ver se vocês estão prestando atenção. Risos. Né? Um errinho aqui no arquivo disponibilizado, depois eu ajusto isso. Tá? Então, pô, você está vendo aí que é assim que a coisa toca. Entendeu? Você vai escrever o comando, ele vai lá buscar a coisa para você, só tem que escrever corretamente. Aí, assim, o que é essa API? Né? Muito bem. A API é como se fosse uma porta de acesso às informações. Né? Então, como a gente está usando aqui uma função do Google, né, você precisa ter uma chave de acesso para isso. Você consegue essa chave de acesso criando um usuário lá na plataforma de desenvolvedor do Google, lá, o tal do Google Cloud. Tá? Eu deixo aqui ó, na próxima tela. Tem até o link aqui se você quiser se embrenhar nisso, né? O console.cloud.google.com, que você consegue criar essas credenciais para uso. Tá? Eu vou deixar a minha aí para uso para vocês, que aí a gente vai usando. Fica mais fácil, mas, cara, sugiro depois quem tem interesse que vá mexa aí e tal. Eu mesmo assumo aqui, não sei mexer muito bem nisso, eu só resolvo problemas muito simples, tá bom? E aqui um exercício para vocês, para finalizar aqui o dia de hoje, tá? Neste primeiro vídeo. Vai lá, né? Pega o seu, consulta o seu lugar, por exemplo, a sua residência e guarda essas coordenadas, tá? Eu vou deixar aqui essas coordenadas, que eu pesquisei aqui na tela era Rua Tordesilhas 40, mas você pode pesquisar outro lugar aí e guarda essa sequência aí, o número vírgula, menos, tal, vírgula, outro número. Guarda esse número aí, que aí na próxima semana a gente começa a brincar um pouquinho com isso, beleza? Desculpa se ficou meio atropelado aí. Eu vou agora abrir o meu R aqui, gravar minha tela, para fazer um segundo vídeo de utilização do software mesmo, para você ver que não é um bicho de 7 cabeças, tá bom? Com esses passos aí de instalação das coisas que eu comentei, beleza? Valeu!